E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o Brasil que eu não quero. Todo mundo deve lembrar aquele quadro jornalístico que teve em toda a programação da Globo sobre o Brasil que eu quero. Eu pedi ali que o brasileiro mandasse um vídeo falando que Brasil que ele queria. E eu fiz esse vídeo e chamei ele de Objetivos Fundamentais da República. Aí eu vou colocar o vídeo aí para rodar. Meu nome é Maurílio Gomes, eu sou morador do aglomerado da Serra de Belo Horizonte e o Brasil que eu quero para o futuro é aquele onde a estrutura de poder, os políticos e os funcionários do Estado não façam do artigo 3 da Constituição, que constitui os objetivos fundamentais da República, apenas um artigo decorativo. Eu fiz esse vídeo, galera, achando que o meu vídeo ia ser colocado no ar. Assistia todo dia lá, acompanhava, mas não consegui ver e não fui procurar no site. Acho que todo mundo que manda, né, tem um interesse de que o seu apareça ali no ar, ali na televisão, mas não tive essa sorte. E eu questionei a questão dos objetivos fundamentais da República, porque reforça a minha preocupação em relação a uma distância entre o que está escrito na Constituição e o que acontece de fato no Brasil. E isso é de uma profunda importância, porque isso que deixa o Brasil ser o que é. A Constituição regra essas normas para os objetivos fundamentais da República. Nenhum desses artigos são respeitados, né? Muito pelo contrário, a gente tem aí uma sociedade egoísta, injusta e que não é solidária. Parece que eu estou falando a mesma coisa. A República não corre atrás do desenvolvimento nacional. A República também não diminui as desigualdades sociais, não diminui a marginalização, não diminui a discriminação e as formas de preconceito. Muito pelo contrário, as cria e, quando não, ajuda a estigmatizar. Então é essa a minha preocupação com o Brasil que eu não quero. O que eu não quero é que a Constituição seja ali apenas ali um disfarce para manter essa situação total de Brasil a nível social, para ter um Estado caro. Veja os gastos do Supremo aí que está aí na boca do senador Cajuru, veja os gastos da Câmara e os gastos do Senado. Eu acho que o senador Regufe falou na Jovem Pan a respeito do Senado. O custo do Brasil é muito alto para se ter uma desigualdade dessa profundidade. Não faz sentido, a conta não fecha. E os objetivos fundamentais da República estão lá engavetados. Ora, a Hannah Arendt, ela fala que a importância da política está nas pessoas. Imagina se você tem uma Constituição que ela não consegue alcançar essas pessoas. E ela está ali apenas para alocar as castas que é importante para ela alocar. Segue aí esse disfarce para manter ali eternizado e redomizados o Brasil viver nesse caos de educação, de saúde, de segurança. A República Federativa do Brasil, ela não produz cidadãos, ela produz números. Apenas isso. E é nesse sentido que eu questiono essa falta de cultura constitucional. Quem dera o brasileiro pudesse ser o americano, a ter as emendas constitucionais na ponta da língua. Há uma diferença muito grande, sim, entre a nossa Constituição e a Constituição americana. Mas isso daí não é um assunto que se trata de tipos de Constituição. Não, se trata de cultura. Eu já falei em vídeos anteriores que a minha professora da faculdade, a Beth, falava que mudanças culturais demoram décadas, e de fato demoram. Então, acho necessário fazer uma contracultura de começar a quebrar
essa falta de interesse pela Constituição. E por que eu falo isso? E por que eu insisto nisso? Porque quanto mais pessoas souberem do texto constitucional, souberem da Constituição, e não só os seus objetivos, ou não só os direitos, ou não só aqueles artigos que interessam setores entre uns e outros, souber de toda a amplitude do seu texto. Por quê? Só assim as pessoas vão conhecer a deficiência do Estado, as contradições da Constituição, as partes que não têm um mínimo de concretização da norma que está ali escrita. Muitas coisas na Constituição se tornaram letras mortas. Não só foi o artigo 192 de autoria do Fernando Gasparian. Ainda tem muitas coisas que deveriam ser infraconstitucionais, que deveriam ter uma lei abaixo delas para ser regulamentadas, que não foram. E tem coisas ainda que a Constituição ainda não fez, apesar de parecer mais como um projeto político, vamos dizer, ressentido com a ditadura. Podemos dizer, eu tenho muitas restrições à nossa Constituição, mas é preciso também reconhecer os avanços. Eu falo em uma nova Constituinte exclusiva porque é realmente necessário. A Constituição que está aí, ela já não responde mais à complexidade da sociedade brasileira. Antigamente, naquele período ali, as massas foram apenas influenciadas e a conduzir um processo de transição democrática. Mas não houve essa participação total que hoje os dias atuais e a tecnologia permitem. Assunto sobre uma nova constituinte deve ser levantado, mas desde que, ela seja exclusiva, que os constituintes fiquem 2 legislaturas fora do poder, no mínimo, que ela seja imune a lobbies corporativos, que o interesse seja realmente supranacional e que estejam no bojo de um projeto de nação, porque ter uma Constituição para instalar e não dizer nada e não traduzir em realidade, não adianta. O Estado existe para justificar o indivíduo, e o indivíduo na sua coletividade, a sociedade. Hoje, o Estado brasileiro, com toda essa profunda desigualdade, com toda a miséria e pobreza que existe no país, com todas as estruturas do analfabetismo que vem desde a velha república, esse problema aí que não consegue ser consolidado. E essa visão de que professor é um desprivilegiado nessa república, onde que, por exemplo, você vê aí uma alta casta do Estado, de funcionários do Estado, fazer uma discrepância com todo o corpo de funcionários públicos, só eles possuem os maiores privilégios, e se vê o professor aí tão desprestigiado, né? E isso daí não é uma ação de agora, é uma ação tão velha da ditadura como do próprio processo de industrialização do Brasil, república e império. O professor é uma categoria que não é valorizada no Brasil. Eu reafirmo aqui a importância de a gente ter uma cultura constitucional melhor, aprender a ter um contato com a Constituição, porque é a partir desse contato, dessa leitura, que a gente vai conhecer as distorções da Constituição, o que tem nela que não é realizado, e começar a questionar isso. Imagina os quase 210 milhões de brasileiros ter o conhecimento pleno da Constituição. Esse sistema já seria outro. Eu sei que uma boa parte da elite não quer que a gente tenha esse conhecimento, para que a gente não conheça os problemas estruturais que estão ali, que vêm da própria ineficiência do texto constitucional. Então, eu reafirmo aqui essa importância da gente conhecer a nossa Constituição,
O Brasil que eu não quero é um Brasil que faça do texto constitucional um disfarce e que traga essa decoração para esse artigo, não. Que está ali tem que ser letra viva. A Constituição ela tem que ter essa eficiência. E infelizmente aqui no Brasil, até a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, tem mais força normativa que a Constituição. Isso daí foi uma constatação de um amigo meu do Facebook, o Marcelo, e realmente isso daí é verdade. Infelizmente, por conta aí dessa cultura, desse nominalismo da Constituição de 88. Então é isso o recado que eu tinha para dar hoje. Fica aqui a minha indignação contra esse sistema super desigual que é o Brasil, essa máquina de fabricar distorções e esse status quo aí que não faz absolutamente nada pelos objetivos fundamentais da República, não acabam com a desigualdade, não vencem esse racismo do Brasil, tanto contra os negros, quanto os homossexuais, o preconceito em geral. E nesse sentido fica aí a minha indignação, é o conteúdo de hoje. Eu peço aí para você dar uma curtida, ativar o sininho lá das notificações, para que você receba assim que eu subir algum vídeo novo pro canal. E a gente se encontra aí no próximo vídeo.